A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou Barrete Reis e este é mais um Depois do Culto, Deus Fala com Você. Nós temos uma série de vídeos no nosso canal do YouTube. Convidamos você a se inscrever, a selecionar o sininho das notificações e acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos sobre diversos assuntos que estamos sempre tratando no nosso canal. Agora estamos promovendo este Depois do Culto, Deus Fala com Você, que é uma série de mensagens baseada naquilo que pregamos no nosso culto de doutrina toda segunda-feira. E o tema central, a reconstrução dos muros, é sempre entendido e é sempre lido a partir de um subtema, e hoje falaremos da Porta dos Peixes. Então, reconstrução dos muros, a Porta dos Peixes é o tema da nossa ministração e será o tema deste vídeo. O texto que nós lemos que consolidou, que trouxe o entendimento, que trouxe a narrativa inicial, está escrito em Neemias capítulo 3, verso 3, 4 e 5, que fala da reedificação da Porta dos Peixes. Depois você pode acompanhar. Esta porta, introduzimos a mensagem dizendo que esta porta era usada como um local de encontro para a venda de peixes. Ali, depois de restaurada, atrairia muitos comerciantes de diversas regiões. Então era uma porta que precisava ser reedificada, porque nela aconteceria as vendas e os encontros entre os comerciantes daquela região. A primeira característica, quando você lê Neemias 3 até o 5, é que você entende que muitos trabalharam naquela reconstrução. Muitas pessoas, muitas famílias, muitas tribos trabalharam na reconstrução da Porta dos Peixes, porque era uma porta de interesse coletivo. Além disso, a Porta dos Peixes caracterizaria a reconstrução e o sustento do comércio, que isso geraria tanto o sustento como a continuidade daquela região, abastecendo aquela região através do comércio de diversas iguarias e daquilo que era produzido pelos integrantes daquela região, fazendo com que Jerusalém pudesse ser novamente um lugar atrativo. Então a Porta dos Peixes era uma porta que precisou de muitas pessoas trabalhando nela, era uma porta de interesse, pois proporcionaria sustento e continuidade à cidade de Jerusalém e à reconstrução, e também era um lugar muito atraente que traria de novo pessoas a Jerusalém, aquela cidade tão sofrida naquele tempo. Quando nós falamos sobre essas três questões que apontamos aqui, um trabalho para muitos, sustento e continuidade e um lugar atraente, a Porta dos Peixes, ela é, digamos que tipologicamente, a porta do evangelismo. É ela quem diz aos homens que há uma necessidade no evangelismo, na mensagem que é levada aos pecadores, e ela precisa ter algumas características que são semelhantes à porta que foi reconstruída em Jerusalém. Todo o evangelismo, ele tem como objetivo final trazer sustento e continuidade à obra, ou seja, é com as almas que são trazidas ao evangelho que o evangelho trará continuidade, trará perpetuação à sua mensagem, é através da conversão de novos e conquista de novos participantes desta crença. Por isso, a ideia de pescaria está sempre ligada ao evangelho, ou seja, no evangelho, pescar é fundamental para a continuidade e sustento da obra. Quando Jesus convida aqueles homens para se tornarem pescadores de homens, Jesus estava pensando justamente nessas coisas. E nós começamos então, a partir de então, falar sobre
os cuidados que precisamos ter com a pescaria. A porta dos peixes está restaurada, haverá concentração de pessoas, mas é importante que os métodos e as metodologias não alterem características fundamentais do que serve, para que serve o evangelismo. Então, muito bem, Jesus convida aqueles homens que estão na praia e diz assim: venham ser pescadores de homem. E aqueles homens deixam as redes, está isso em Mateus capítulo 4, 19 em diante, 18, e você vai encontrar já os fragmentos desta mensagem. Jesus convida aqueles homens, e ao os convidar, eles abandonam as redes. Uma das coisas que nós precisamos ter cuidado com o evangelho, com a pregação do evangelho hoje, é não abandonar as redes em favor dos anzóis. E o que eu quis dizer com isso? O mandamento de Cristo em Marcos capítulo 16, versículo 15 é: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Infelizmente, nós temos dedicado, e alguns ministérios têm dedicado toda a sua obra para um determinado grupo de pessoas. Eles estão exatamente fazendo uma pescaria de anzol, ou seja, eles escolhem o grupo, colocam o anzol, colocam a isca, e aquela isca, aquele anzol, não atinge todas as criaturas, não atinge todos os peixes, falando alegoricamente. Não atinge a todos os peixes porque eles têm a intenção de pescar só um tipo de peixe. Então eles usam um anzol específico e uma isca específica. Isto é um grande problema e um grande desserviço ao evangelho. Por quê? Porque quando você foca em um determinado grupo, corremos os riscos de abandonar outros que também precisam ouvir a pregação do evangelho. Eu gostaria de aqui colocar, são pouquíssimos ministérios que se preocupam em pescar idosos. A pregação do evangelho para idosos é uma pregação escassa, com o objetivo de pegar, digamos assim, os peixes mais maduros, mais velhos. É difícil de encontrar. Ninguém compra anzol ou cria um método evangelístico para pescar velhos. Normalmente pescamos jovens, pescamos famílias, mas os velhos, no sentido de velhice mesmo, destes que já estão na tal e famosa terceira idade, a estes pouco dedicamos à obra do evangelismo. Este é um dos grandes perigos de se trocar redes por anzóis, porque na pescaria de rede, e Jesus chamou pescadores que pescavam com redes, falando alegoricamente, e ele transformou eles em pescadores de homens. Quem pesca com redes traz peixes novos, peixes grandes, peixes pequenos, peixes saborosos, peixes sem tanto sabor. Essa é uma pescaria feita com rede. Mas a pescaria de anzol, ela é limitada e ela é perigosa para a continuidade do evangelho. Devemos ter grande cuidado também com o tipo de isca que estamos usando, ou seja, ter cuidado com as inovações que vão chegando ao evangelho. Temos visto nos últimos dias pregadores usando roupas e vestimentas de heróis da Marvel, porque eles pretendem alcançar um grupo determinado para trazê-los para a igreja, os amantes dos quadrinhos, digamos assim. E este tipo de pescaria, com esse tipo de isca, ela é muito perigosa, porque o evangelho não tem por continuidade interesse em satisfazer esta mensagem ou esta isca, e as pessoas que são atraídas por ela depois se sentirão abandonados, porque esta isca não fará mais sentido para elas. É muito perigoso a pescaria de iscas ou com iscas e essas inovações, porque Paulo recomenda aos Gálatas no capítulo 1, versículo número 6, maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Este evangelho que procura trazer entretenimento, dizendo que o entretenimento é necessário, além de ser uma pescaria de anzol para atrair jovens, também é uma pescaria que usa iscas duvidosas.
Todas as vezes que plantamos uma semente baseada em uma isca duvidosa, geramos um peixe que foi atraído pelo motivo errado, pelo motivo equivocado. Também devemos ter muito cuidado, porque a pescaria de rede, ela também traz algumas criaturas indesejáveis dentro das suas redes. Então você pode trazer um peixe agressivo, você pode trazer um peixe perturbador, você pode trazer um grande predador. A pescaria de rede atrai sim todos ou pretende alcançar a todos, mas nesta pesca de redes nós trazemos também predadores para o nosso meio. Por quê? Porque quando você joga a rede, você pode atrair esses predadores. Quem são os predadores do Evangelho? São esses que são convencidos por esta pregação, mas que na verdade o seu coração sempre pensou no resultado que aquela pregação poderia lhe trazer pessoal. Eles estão interessados em apenas aproveitar do Evangelho. Nós que somos fiéis representantes do ministério de Cristo e desta pescaria maravilhosa que é o Evangelho, devemos ter cuidado com estes que estão vindo nas nossas redes. Cuidar deles, tratar deles e transformá-los de verdade. O Evangelho que é promovido através de falsidade, de enganos, produz predadores muito violentos. Imagine que cada um destes ministérios novos saíram de outros ministérios, dos quais não foram cuidados com a atenção devida e por isso se corromperam e se tornaram cada dia pior. Vieram com mal intenção e permaneceram sendo tratados com essas mesmas más intenções sem serem tratados verdadeiramente por um pastor. Mas terminando o nosso assunto e o nosso vídeo, nós falamos ali sobre a importância dessa pescaria. E essa pescaria só é interessante quando você sai para lançar as redes. Hoje, nos nossos dias, você precisa de 3 elementos importantes para manter os peixes, digamos assim, dentro do seu barco. Você precisa de estrutura, você precisa de capacitação e você precisa de desprendimento. Ora, estrutura, porque quando você sai para pescar em alto mar, você precisa recolher esses peixes e ter onde armazená-los. Essa é uma pescaria nos dias de hoje. Então, o seu barco precisa estar preparado com uma câmara gelada, uma câmara com gelo, para que possa manter aqueles peixes, enquanto você ainda está pescando mais, manter aqueles peixes guardados, cuidados, zelados, para que eles não se estraguem. Então é preciso pescar, mas é necessário que a pescaria tenha uma estrutura por trás. É preciso que haja pessoas qualificadas, capacitadas para armazenamento, para cuidado, para tratamento destes peixes que nós já estamos capturando através da pescaria, e é preciso que haja desprendimento. É preciso que você dedique mais tempo. É preciso que você lembre-se que sem a pescaria, sem a porta dos peixes, como nós colocamos no início, sem esta porta estar erguida, sustento e continuidade da nossa obra vai ficar seriamente comprometida. Então, que nós possamos desprender das nossas vidas, abandonar as redes naturais, abandonar as nossas coisas e nos dedicar mais ao Evangelho e à pregação do Evangelho. Deus abençoe a todos. Esse é apenas um resumo daquilo que nós falamos no nosso culto de doutrina, e que você possa ser abençoado por estes breves 14 minutos que você irá assistir agora. Deus te abençoe, em nome de Jesus.